evangelizar ouvindo a palavra de Deus. Nós, como adventistas, dizemos que nós cremos nas três dispensações. A dispensação do Pai, a dispensação do Filho e a dispensação do Espírito Santo. Isso faz nos levar a crer que, neste momento, Deus, o Pai, Ele é o mantenedor de todas as coisas, é Ele que controla todas as coisas. O Deus Filho é aquele que vem morrer para livrar-nos dos nossos pecados, e o Espírito Santo é aquele que trabalha nos bastidores, nos convencendo do pecado, da justiça e do juízo. Se a gente for analisar a Bíblia, a atuação do Espírito Santo, ela é a mais presente nos nossos dias. Hoje é o Espírito Santo que está trabalhando. Quando Cristo veio, Ele veio, morreu, foi para o céu e agora está intercedendo por nós diante de Deus. E quando Cristo vai, Ele fala assim: eu vou, mas quando eu for, eu vou enviar quem? O Consolador. A palavra Consolador no grego é Parácletos, que quer dizer aquele que ensina, aquele que instrui. É o professor. Na verdade, não é um Consolador. A palavra Consolador na Bíblia está interpretada de forma errada. Ele é um pedagogo. O Espírito Santo é aquele que ensina, nos convence do pecado, da justiça e do juízo. E quando nós recebemos, quando nós recebemos, então, essa manifestação do Espírito Santo em nossas vidas, a Bíblia vai dizer que essa manifestação do Espírito em nossas vidas vai produzir o que nós chamamos de fruto do Espírito Santo. Quando o Espírito Santo trabalha, se vocês clicarem no lado de fora, não pode lugar, né? Se vocês clicarem qualquer coisa no lado de cá, aqui não vai. Entendeu? Então, se vocês quiserem mexer em alguma coisa, aqui, vocês clicam e na hora que a pessoa passar, ele tem que são vários. Não é uma pessoa desenvolve a outra desenvolve outra, não. Quem recebe o Espírito Santo tem em si os 8 frutos do Espírito Santo. As 8 características referentes ao fruto do Espírito Santo. E é exatamente essas características do Espírito Santo é que vai fazer com que a igreja mantenha-se unida. Porque uma das coisas que o Espírito Santo faz é criar esta união na igreja. Por isso, irmãos, eu acho interessante a gente poder estudar detalhadamente cada fruto do Espírito Santo, cada aspecto do fruto do Espírito Santo. E aí nós vamos perceber se nós somos ou não batizados pelo Espírito Santo. Diferente das igrejas pentecostais que acreditam que a manifestação do Espírito Santo é seletiva, quando você batiza nas águas, se você sai falando em línguas, você foi batizado pelo Espírito Santo. Se você não falar em língua, quer dizer que você não recebeu o batismo do Espírito Santo, você foi batizado apenas pelas águas. O que nós não acreditamos é assim, porque a Bíblia diz que Deus não faz acepção de pessoas. Nós acreditamos que quando a pessoa é batizada e ali o pastor coloca a mão sobre a cabeça do indivíduo, ali aquela mão sobre a cabeça é o derramamento do Espírito Santo. Todo crente, quando é batizado, recebe então ali o batismo do Espírito Santo. Então nós somos batizados na água e também no Espírito. E agora, quando você é batizado nesse Espírito, começa a trabalhar em sua vida. Ele começa a trabalhar e, como é no cultivo, nós estamos falando de frutos, assim como você coloca uma planta, rega, você aduba e depois você vai ter o fruto, o Espírito Santo começa também a trabalhar na sua vida e de repente ele vai começar agora a produzir esses frutos. Se você não tem esses frutos, isso quer dizer que o Espírito Santo está tendo dificuldades em trabalhar e morar no seu coração. E é por isso que nós precisamos entender. Nós temos ou não temos o Espírito Santo? E lembrando que o único pecado na Bíblia é o pecado que não tem perdão, é o pecado contra o Espírito Santo. Algumas igrejas acreditam que o adultério seria um pecado imperdoável e adulterou, acabou, não tem salvação mais. Mas a Bíblia não dá margem para isso. Ela só diz que o pecado contra o Espírito Santo, sim, este é um pecado imperdoável. E o que seria o pecado contra o Espírito Santo? É exatamente não permitir a ação do Espírito Santo em nossa vida. Se você não permite que você seja moldado pelo Espírito Santo, meu amigo, não tem salvação para você, porque o Espírito Santo não consegue te transformar. Tá bom? E a Bíblia diz o quê? Pelos seus frutos
Então você vai ter que mostrar se você tem os frutos do Espírito Santo ou não. Quem vai dizer isso é as suas ações, as suas atitudes. Vamos fazer o teste para ver se passa? Passa, ó, legal. Mas eu não passo agora, nós vamos ter que ter aqui Gálatas. Gálatas 5:22. Acompanhe comigo. Eu gosto que meus sermões são demorados, porque eu sou muito detalhista, mas eu vou tentar ser rápido, porque nós vamos ter que estudar aqui 8 aspectos do fruto do Espírito Santo. Gálatas 5:22. E aí, como eu falei, não está no singular, isso aí a gente tem que observar, não está no plural, está no singular. Mas o fruto do Espírito é, Gálatas 5:22. Mas o fruto do Espírito, veja que está no singular, é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Contra essas coisas, a Bíblia diz que não existe lei. Por que não existe lei por essas coisas? A lei, ela vem para apontar o pecado. Mas se você está no Espírito Santo, não precisa de lei. Né? Quem anda cumprindo a lei de trânsito corretamente, nem preocupa, né, Mário? Porque está de acordo. E aqui diz assim, olha, contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo, crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não sejamos cobiçosos de vanglórias, irritando uns aos outros, invejando uns aos outros. Essa parte nós vamos deixar, aqui nós vamos mudar apenas os frutos do Espírito Santo. E o primeiro deles, que está aí, é o quê? Qual o primeiro? A primeira característica do fruto do Espírito Santo é o amor. A palavra original, né, para amor, é a palavra ágape, a original. E ela significa lá que denota um amor sacrificial e incondicional. Nós temos outras palavras na Bíblia que também se referem ao amor. Nós temos o fidel, né, que é o amor de fidelidade, de amor um para com os outros. Nós temos o amor eros, que é o amor erótico, do marido para a sua esposa. Então, no hebraico você vai encontrar a palavra eros, você vai encontrar a palavra fidel. Mas quando nós estamos falando do amor de Deus, do amor sacrificial e um amor incondicional, esse aí é um amor que só vem de Deus. Então, irmãos, quando nós falamos, os meninos hoje estão competindo, né? Quando nós falamos que um dos frutos do Espírito Santo na igreja é o amor, e aí nós precisamos entender que este amor não é um amor qualquer, é um amor incondicional. E nós precisamos entender, irmãos, que o amor, ele é aquele amor que João escreve, né? Quem é o discípulo do amor? A Bíblia parece que era brinca com a cara da gente, não brinca? Mas espera aí, o homem não era o filho do trovão, que quebrava todo mundo pau, que era o homem bravo, que era o homem bruto, que não podia falar qualquer coisa com ele e ele ia para cima, era considerado como homem. E agora a Bíblia fala que João é o discípulo do amor. E nós, isso é quem é que tem o Espírito Santo no coração. Então, se você é aquele tipo de pessoa, fala, eu não levo desaforo para casa, não. Falou comigo, bateu, levou para mim, ora a Deus, porque o negócio do lado está bom, não. O negócio não está bonito, né? Você precisa desenvolver o amor. O amor, ele é um sentimento altruísta, que ele enxerga todo mundo no mesmo patamar. Ele enxerga todo mundo de igual forma. Se eu olho para uma pessoa diferente, como a Bíblia diz que Deus não faz acepção de pessoas, que todos ele olha de igual maneira, você começa a tratar uma pessoa diferente da outra, você não tem o verdadeiro amor. Você começa a olhar a condição social, você começa a olhar alguns aspectos, né, da vida pessoal da pessoa, e você fala assim, por aquele ali eu tenho um tratamento diferenciado. E dentro da igreja a gente pode acontecer isso também. A gente pode olhar um diferente para o outro. A gente pode selecionar quem é que a gente vai se relacionar melhor e em detrimento ao outro. Por quê? Porque nós não temos o verdadeiro e genuíno amor de Deus. Eu me lembro que o presidente Bolsonaro esteve aqui em Almedada, né, para poder assinar a ordem de serviço para a pavimentação da BR-317, e ali no estado de São Paulo precisava de um Friela, um jornalista só para aquele momento,
E aí eles me contrataram através do meu jornal Diário do Chico, me contrataram para mim cobrir o evento com o Bolsonaro. E naturalmente me mandaram um credencial, e essa credencial me dava o direito a entrar no camarim com o Bolsonaro, porque eu estava nada mais, nada menos representando o Estadão de São Paulo. E eu entrei, irmãos, dentro do camarim com o meu Zé, com o Bolsonaro. As pessoas parece que queriam beijar, abraçar o homem da mulher. Vai careca desse barriguinho com unção igual eu. Eu não percebi a diferença nenhuma. Eu passava por mim aqui, é como se qualquer pessoa estivesse passando, mas eu vi aquelas pessoas tratando como se fosse um Deus, uma pessoa diferente, sabe? É porque essas pessoas, irmãos, elas não têm o Espírito Santo. Elas olham umas para as outras com diferença, elas fazem acepção de pessoas, tratam um em detrimento ao outro por questão de dinheiro, por questão de um cargo social, por questão de um título. E dentro da igreja, se você agir assim, meu amigo, vamos parar por aí. Irmãos, todos nós, segundo a Bíblia, todos nós, a Bíblia diz que Deus olhou lá de cima e viu que não havia um justo sequer, porque todos de igual maneira pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Nós estamos na mesma condição social, irmãos. Nós estamos na mesma condição de pecado, nós somos iguais, somos feitos do mesmo pó, do mesmo lado, vamos voltar para o mesmo lugar. Então, dentro da igreja não pode haver esse sentimento de tratar uns melhores e detrimento aos outros por condições sociais, por questões pessoais de estudo. Eu fico olhando que a Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que criou o seu filho. Irmãos, qual foi o comportamento de Jesus aqui na terra? Lá em Filipenses diz que aí temos convida, né? Que haja em nós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. E ele, sendo Deus, não teve usurpação, ser igual a Deus, mas esvaziou a si mesmo, tomando a forma de servo, e achando-se na forma de servo, esvaziou a si mesmo e serviu a todos com morte de cruz. O maior exemplo que nós temos é Cristo, que veio aqui à terra, era Deus, em momento nenhum teve usurpação, querer ser igual a Deus, mas pelo contrário se esvaziou a si mesmo e assumiu a forma de ser. E quando ele estava lá na cruz, ele olha para aquele soldado com uma lança no seu peito e ele fala: Pai, perdoa porque ele não sabe o que faz. Quando os soldados chegaram para Jesus e cortaram a orelha do soldado, o que Pedro fez? Pegou a espada. E Jesus falou assim: Pedro, calma, irmão. Você não sabe que eu tenho poder de mandar descer os anjos do céu todos para me defender? Eu não preciso de ninguém para me defender. Calma, não é assim que funcionam as coisas. E Jesus, ele se entrega para ser preso. Irmãos, muitas vezes nós vamos sofrer a bênção, isso é verdade. Muitas vezes, por ter o Espírito Santo, as pessoas vão blasfemar contra você, elas vão te julgar, elas vão te condenar, elas vão te julgar praticando as mesmas coisas que você pratica, as escondidas, mas elas vão te julgar. Mas você tem que assumir isso, você tem que absorver isso, porque a Bíblia fala que você fazendo isso, você vai ajuntar brasas de fogo sobre a cabeça dessas pessoas. Não usei o mal contra o mal, mas usar o bem contra o mal, porque fazendo isso você vai ajuntar brasas de fogo sobre a cabeça. Irmãos, não importa o que as pessoas façam com você, se assemelhe a Jesus. Deixe que haverá um momento oportuno lá no céu durante 1000 anos que vão se abrir os livros. E lá, irmãos, eu tenho certeza, na hora que abrir os livros da vida e da sua vida, nós vamos ver que tem muita coisa que nós precisamos saber, os outros crentes não sabem. E é por isso que Deus fala assim: Davi, depois de ter adulterado, depois de ter matado o homem, depois de ter engravidado a mulher, depois de ter perdido o filho, Davi é considerado como um homem segundo o coração de Deus, e Deus, daquele adultério, Deus dá um filho para ele chamado Salomão, o homem mais sábio do mundo. Porque Deus conhece o íntimo do nosso coração. Então nós precisamos entender a ação do agir de Deus em nossa vida. E uma igreja que ela não tem amor, dificilmente ela vai para frente. Uma igreja que não tem amor, dificilmente ela avança. Dificilmente, se ela não consegue se lidar com seus relacionamentos internos, como que vai trazer uma pessoa lá fora que está precisando de amor para viver aqui dentro? Hoje seria um sábio missionário, irmãos. Mas a Bíblia fala: portanto, permanece a fé, a esperança e o amor, mas o maior desses é o amor. Contra o amor, irmãos, não tem profecia,
profecia, não tem nada. Não adianta eu vir aqui trazer um sermão profético lá na minha casa com minha amor. Não adianta eu falar que dia de mais, se está no dia de mais, todo dia com dia de mais, fosse um credencial de salvação, um credencial de santidade, mas a minha vida não mostra isso. Então eu preciso ser mais prático, né? E aí nós temos um outro, aqui diz assim, olha, quem ama, vamos ver, irmãos? Irmãos, quem ama, nem conhece a Deus, não conhece a Deus. Ah, Senhor, mas em teu nome profetizamos, em teu nome expulsamos o demônio, aparta de mim, maldito, que eu nem te conheço. Você fazer todas essas obras, não te amor. Irmão, se a gente pegar os cinco homens mais sábios do mundo, existe um nome, né? Eu esqueci, eu lembrei de falar isso no sermão. Os 5 executivos mais bem-sucedidos do mundo, colocar para administrar a igreja adventista, dá aula em nós, irmãos. Coloca essa igreja na frente muito mais do que nós. Porque humanamente falando, eu posso vir aqui pregar, irmãos. Humanamente falando, eu posso vir aqui cantar. É um cantor que cheio do Espírito Santo. Mas se eu pegar um cara mundano lá, dá aula de voz de égua, bota ele no bolso. Porque isso não são obras do Espírito Santo, são obras humanas. Eu posso pregar, eu posso cantar, eu posso ser o melhor diretor do gravador, eu posso ser o melhor ancião. Isso não quer dizer nada, são obras humanas. Se você pegar os melhores executivos do mundo, você pode fazer o que quiser. As obras do Espírito Santo se revelam por esses nomes. Você tem que ter amor, e a Bíblia diz que quem não tem amor não conhece a Deus, porque Deus é amor. O próximo, para a gente não demorar muito, é a alegria. A palavra original é chara, em grego significa uma alegria profunda e duradoura. Irmãos, você já percebeu que a gente vem para a igreja, a gente vive no nosso trabalho, dia a dia, murmurados? Parece que nós não temos esperança, parece que nós não temos aquele sentimento de alegria, e é um sentimento profundo. Eu costumo dizer, irmãos, que a alegria não são apenas momentos felizes que você passa, é um estágio de espírito. Marcos não está aqui, eu acho que Marcos está aqui, cadê você, Marcos? Está não, né? Marcos fala assim, eu fico impressionado. Ninguém tira você do sério. O mundo está caindo na rede do carro, Marcos, né? E vai dar tudo certo. Então a gente precisa estar o tempo todo, fiz uma anotação aqui, dizendo assim, olha, a alegria não é a dependência de circunstâncias externas, mas é a expressão da paz interior e satisfação que vem da comunhão de Deus. Irmãos, nós como cristãos, nós temos que ser pessoas alegres. Sabe por quê? Quando Jesus lá na cruz fala assim, acabou, está feito, está consumado. Sabe o que ele quer dizer com isso, irmão? Nada mais pode dar errado. A sua salvação não é porque você está tão certeiro e certo de sua salvação, que você só tem os seus próprios méritos e você sabe que você é às escondidas, só você sabe, ninguém mais sabe. Então você fica, meu Deus, como é que eu vou me salvar? Olha como eu sou. Né? Nos bastidores, olha como eu sou, não vou me salvar, mas a salvação não depende de você, não depende do que você faz. Se dependesse, era que João estava lá no céu chorando, desesperado, e agora? Não é? Você não pode produzir sua própria salvação, mas aparece o Cordeiro, aquele que lava nossas vestes, o Senhor Cordeiro. Então, quando você tem a alegria no seu coração, você tem certeza da salvação, a igreja, ela manifesta esse sentimento, o sentimento de alegria, tá bom? Aqui nós temos em Filipenses 4, né? Regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, regozijai-vos. Irmãos, independente do que você faz, independente das circunstâncias que você passa, né? Ontem eu recebi um comunicado, né? Quando ele mandou para mim um comprovante de pagamento, falou: William, seu contrato está cancelado. Eu falei, graças a Deus. Era a prefeitura que mais me dava trabalho, mas eu tinha colocado um funcionário só para atender aquela prefeitura e não compensava financeiramente. E ela me mandou uma mensagem: seu contrato está cancelado. Eu falei, graças a Deus. E agora eu vou poder cuidar das outras 3 que estavam me procurando para pagar melhor, pelo serviço nem simples. Então a gente fica assim, sabe, achando que está o fim do mundo, e na verdade não é bem assim. A gente tem que viver regozijando no Senhor. Aqui, irmãos, o terceiro dom do Espírito Santo é a paz, né? A palavra original, eirene, em grego, denota uma tranquilidade e harmonia interior. A paz, irmãos, não é ausência de conflito. Paz não é ausência de conflito. Jesus fala assim: eu vos dou, não vos dou como o mundo dá. Como é que o mundo dá a paz, irmãos? É o que nós chamamos, né?
uma forma crítica. Diz que a segurança pública é uma segurança velada. Os policiais não gostam desse termo, mas muitos críticos da polícia dizem que é uma segurança velada. Velada como? Ele nem teria mais poder para agir, mas ele não age porque não tem condições de agir. Então fica uma segurança meio velada. Essa é a paz que a polícia deve nos dar, uma paz por meio da força, né? Por meio da segurança física. E só que, o que acontece? Quando nós estamos falando dessa paz, não é a ausência de conflito. Engraçado que a gente vem aqui e canta a música, né? Pode cair o mundo. Não é verdade, irmãos. Isso não é verdade. A Bíblia diz que nós temos que adorar a Deus com entendimento. Você vem aqui falar que pode cair o mundo, está em paz, quando chega o cara para acordar sua luz, igual chegou na casa essa semana. Aí ele vai. Você não pagou as contas, não, mas eu paguei tanta conta, eu tenho que saber. Aí ela foi lá e me mandou o valor que eu paguei, né? Irmão, pode cair no mundo, você tem que pagar. Olha, irmão, todo mês o cara vai cortar a luz. Eu não sei o que eu falei. Já que alguém fizesse automático, mas pelo jeito. Aí ela fez o pagamento. Aí também que eu tinha uns figurantes conflitos lá de né? Então, a gente tem que ter esse espírito de paz, tranquilidade, sabendo que tudo vai passar. Esses dias, irmãos, eu fui fazer um suco de limão lá em casa e eu espremi esse suco de limão para não ficar marcando, né? Porque se bater a marca. Passou 5 dias, surgiu umas manchas escuras aqui na minha mão. E estava esse negócio de chikungunya, eu corri no hospital para fazer exame, fiz exame de sangue, fiz exame de não sei o quê, querendo descobrir o que eram essas manchas. Cheguei lá no gabinete e falei, eu estou preocupado com essas manchas. Você fez suco de limão, filho de Deus, você não mancha suco de limão, mancha escura a sua pele toda, queimou sua mão. Irmão, não tem mais nada. Então a gente fica assim, sabe, irmão? Você não tem nada, você fica naquela leuca que está morrendo, que está não sei o quê. Por quê? Porque você não tem paz. Então a gente tem que buscar a paz. Irmãos, aqui diz também João 14, 27. Deixe-os a paz, a minha paz vos dou. E o texto continua, não vos dou como o mundo dá. Então, irmãos, nós temos que ter esse sentimento de paz, até mesmo dentro da igreja. Né? Às vezes você tem uma ideia, sua ideia é confrontada, uma pessoa pensa de um jeito, outra pessoa pensa de outro. Nós estamos aqui com um problema, irmãos. Olha para você ver como é que é interessante, como é que Deus trabalha. A gente tem que confiar em Deus, irmãos. Nós chamamos um arquiteto, fizemos um projeto de reforma lá no fundo da igreja. O projeto ficou em torno de 150 mil. Irmãos, esse projeto está caro, não vai dar certo. Aí, vamos fazer um segundo projeto. Fez um projeto, mas infelizmente não levou em consideração que tinha uma construção, o projeto foi viável. E aí as pessoas começaram a perder a paz. E aí, irmãos, nós depois disso aí surgiu uma terceira opção, que essa pessoa vai fazer um projeto e ainda vai ajudar quase 50% ou 60% do recurso financeiro desse projeto. Se a gente tivesse aceitado primeiro, nós teríamos que bancar tudo no nosso bolso. Agora nós vamos tomar ajuda externa. Então, ou seja, Deus está trabalhando e a gente não percebe. Né? A gente vê as coisas acontecendo, acha que está dando tudo errado, e na verdade, Deus só está levando a gente para o extraordinário, como diz os coaches. Os coaches gostam de usar essa palavra, né? Deus vai te levar para o extraordinário. Eu vou ensinar a ganhar 100 mil reais. Eu estou tentando ganhar aqui só os seus 2 mil na palestra, mas eu vou ensinar a ganhar 100 mil, tá bom? É um coach. Longanimidade, irmãos. Essa palavra, longanimidade, do original grego, macrotimia, se lê macrotimia. Em grego, referindo-se à paciência e perseverança diante das adversidades. São duas palavras, na verdade, né? Macro é o que a gente usa como grande, né? Macro, grande. E timia é respiração. Significa uma respiração profunda. Aquela pessoa que é longânima, sabe quando fala assim, meu amigo, respira fundo. Surge dessa palavra. Respira fundo, porque você está passando por uma situação difícil, dá aquela respirada, segura. E eu não sei se você sabe, a respiração é uma técnica também para livrar da ansiedade. Se você estiver muito ansioso, você
Inspira, segura 3 segundos, solta devagarzinho. Inspira, segura 3, espera, segura 3 segundos, espera devagarzinho. E você vai obrigar seu coração a diminuir o ritmo cardíaco, diminuir o metabolismo e diminuir a produção de hormônios. É simples, só a respiração você já diminui a sua ansiedade. A longanimidade é essa respiração profunda. Isso quer dizer, é uma pessoa que dificilmente fica nervosa. É uma pessoa que dificilmente sai de si. Ela não é aquela pessoa que pavio puro. Pelo contrário, pode acontecer o que for, ela está ali naquela paz. Qual pastor que vocês lembram que tinha essa palavra? Você nem falar, né? Os irmãos na comissão estão quebrando um pau com o outro. Não, eu quero ser um ancião da igreja. O pastor do lado está com um cortador de unha. Mas irmão, tem mais algo. Aqui na igreja tinha o primeiro ancião, irmãos. Era briga, viu? Para mim, o primeiro ancião. Né? Porque assim, a gente fala, porque a mostrar o quanto a gente evoluiu como igreja, né? Tá o irmão lá de trás, lá, correndo, de cá, correndo, e roda por lá e pega, não, eu você, e um roda por lá para pegar o outro, outro roda por lá e está segurando. Oh, meu pai. E aí, irmãos, o que acontece? O pastor Flávio estava lá cortando a unha, comissão. Isso é o quê? É a longanimidade. Ninguém tirava do sério. Era tranquilo até demais. Né? Então a gente precisa desenvolver. Isso é, irmãos, uma ação do Espírito Santo. É uma pessoa que se demora em ficar irada. Como é que você é? Agora nós temos que levar em consideração o que a gente chama de temperamentos, né? Cada um tem seu temperamento. Tem um filmático que é naturalmente tranquilo. Tem aquele que é sanguíneo, que ele pega na chave rapidamente. Né? Tem os colérico, né? O colérico é o que já? Como é que é? Quer tomar frente de tudo, né? É o centro das atenções, pode botar no pedestal lá, o colérico é assim. Então existem essas características, mas essas características elas são divinas ou humanas? Humanas, e quem deve prevalecer? João não era, desculpa, sanguíneo, e ele não foi transformado no discípulo do amor. Então, isso aí são apenas estudos de personalidade, mas nós temos que entender que nós somos transformados pelo Espírito Santo. Então, macrotimia significa aquela pessoa que que demora em ficar nervoso. Eu não sei se vocês. Alguém já viu algum relato na Bíblia dizendo que Jesus sorriu? Jesus não tem relato de Jesus sorriu, não tem relato que ele brincou, que ele contou uma piada. A ideia que nós temos é uma pessoa muito séria, muito fechada, muito carrancuda. E quando ele chegou no tempo, ele pegou um chicote. Mas quando você analisa quem está em volta dele, é crianças brincando. Ele pega crianças no colo, né? Ele fala palavras doces. Então você percebe que Jesus era assim. Ele tinha essa personalidade, ele não se irava facilmente. Dificilmente ele chega até dizer, né? Ireis mais, eu não pequei. Tá bom? Então nós temos isso aí. E aí tem o verso bíblico que dá base para o que a gente acredita. O homem que fica irritado facilmente gera. O homem que fica irritado facilmente ele gera brigas. Mas aquele que demora para se irar, apazigua o quê? É isso aí que a Bíblia fala. A longanimidade é aquela pessoa que demora a irar-se. E ele apazigua o conflito, tá bom? Pessoal, benignidade e bondade são distintos, tá? Benignidade é um, bondade é outro, mas ele tem a mesma raiz no grego. Então não tem por que eu colocar diferença, separar os dois. Os dois que dá origem da palavra chespotes, em grego significa bondade, gentileza, compaixão. Aquele que tem o Espírito Santo é uma pessoa bondosa, gentil, tem compaixão uns para com os outros, né? Ele tem empatia, ele consegue sentir a dor do outro. Irmãos, eu confesso para vocês que quando eu faço uma rua de carro, e eu vejo um amigo meu de infância, às vezes andando a pé, em uma condição, sabe, desfavorável, andando de bicicleta. Assim, a gente não é aquela bicicleta que você compra bicicleta de R$5.000, não é que todos os equipamentos, não. É aquela situação mesmo assim, de pobreza. Irmãos, aqui tem embaixo do coração, eu falo, eu oro pelaquela pessoa, eu faço de carro, eu oro. Senhor, abençoe essa pessoa. Porque a gente tem que ter empatia quando a gente vê o outro em uma situação. E às vezes a pessoa não entende. Esses dias eu coloquei Carlinhos, né?
contratei Carlinhos para trabalhar comigo, falei, Carlinhos, vamos lá em Pernambuco comigo nessa viagem. Nós estávamos, falei, Carlinhos, nós vamos sair daqui, nós vamos almoçar em Itinga, depois nós vamos para Pernambuco. Quando eu cheguei em Itinga, faltava 10 minutos para o meu horário, mas lá em Pernambuco. Eu falei, Carlinhos, vai dar para almoçar não, né? Irmãos, nós fomos almoçar, nós fomos comer alguma coisa. Era quase 10 horas da noite, nós estávamos sentindo. Eu fui tão veloz, gente, mais um rolamento da balança foi embora. Já vai gravar. E aí, irmãos, o que acontece? Quando a gente estava indo, irmãos, a gente viu o Senhor, né, de carro, a gente foi lá para ele, e aí a gente vê essa compaixão que a gente tem, né, um para o outro, e aí a gente tem que demonstrar isso no nosso dia a dia. Não adianta a gente só falar com palavras, tá bom? Então, um dos frutos do Espírito Santo é a benignidade e a bondade que representa exatamente esse sentimento de gentileza, tá bom? E o verso que nós temos como base é o Salmo 145, que diz: o Senhor é o que, irmãos? Ixi, nossa mãe, só foi ensaio. Vamos lá, o Senhor. Traz, colocou todos os dons aqui na benignidade e na bondade, né? Colocou lá misericórdia, compassividade, paciência, e quando vai falar do amor, diz que é o quê? Transbordante. Quando a Bíblia fala assim, o meu cálice transborda. Não é um transbordar para perder, é um transbordar para que outras pessoas sejam o quê? Abençoadas. Lembra aquele homem rico que estava comendo e a mesa dele estava transbordando, e embaixo da mesa de mendigo comendo as migalhas? É nesse sentido, transbordar, ter amor tanto para mim quanto para ele. Irmãos, o outro é a fidelidade. Por que é interessante? Porque você deve estar perguntando assim, filha, por que você está colocando essas palavras do original? Irmãos, o grego e o aramaico tem apenas 6.000 palavras. Todo o vocabulário concentra-se em apenas 6.000 palavras. Já o português tem 20 e tantas mil palavras. Como encontrar uma palavra correspondente? É a grande dificuldade de encontrar o significado da palavra inferno na Bíblia. Lá no grego, tem Hades, Seol, Sheena, Tártaro, mas no português juntou tudo e traduziu como inferno. Só que são coisas diferentes, mas todas elas eram sepulturas. E por que eu trouxe aqui? Olha para você ver. Quando você vê a palavra fidelidade, a ideia que se tem é que vem da palavra fidel, que é um amor de uns para com os outros. Mas quando você vai no hebraico, a palavra fidelidade, como o outro Espírito Santo, é a palavra pistis. Essa palavra pistis é a mesma palavra de fé. Quando você vai lá assim e vai falar e aparece a palavra fé, no hebraico é pistis. Quando aparece a palavra fidelidade, também é pistis. Então, a palavra pistis em grego exatamente significa o quê? Fé, fidelidade ou confiança. Então, uma das coisas que nós temos na igreja, nós temos que ter o quê? É a fé, é a confiança e a fidelidade. Irmãos, é difícil você viver. Uma vez eu falei essa frase com Márcio me for revoltar, né? Mas para você, eu sou camarada, eu não tenho amigos. Mas eu sou você lembra, Márcio? Eu camarada, eu não tenho amigos. Eu sou solitário no mundo, né? Eu uma internet por isso, sem mais nada. Então, o que acontece? Né? Mas lembra, você tem que ouvir como amigo e tal. Mas, irmãos, eu estou falando assim, sabe? É uma amizade que eu gostaria de ter, e eu tenho sim, porque eu converso com coisas com o Márcio, e você chega, abre o seu coração da pessoa e você sabe que aquilo vai morrer ali. Você sabe que aquilo que você está conversando com a pessoa vai ficar ali, vai te entender. Eu gosto de conversar com o Márcio, você pode falar o que for. Ele escuta, não demonstra nenhum tipo de julgamento, né? Porque tem gente que você está falando para ele e ele está assim, você toma a sua casa, rapaz. Né? Olha para você ver o que a Bíblia fala, irmãos, sobre essa questão da amizade. O mexeriqueiro revela o quê? O mexeriqueiro é aquele tipo de cara, você conta uma coisa para ele, meu amigo. Ele sai contando para Deus no mundo.
né? Ele não é de confiança. Você revela um segredo para ele, ele sai falando para a igreja toda. Quando você pensa, igual por exemplo, né? Eu quase que esse bichinho nesse instante. Uma pessoa, o pastor me ligou, e olha, nós conseguimos um recurso X valor para a igreja, mas não fala nada para ninguém não. E aí eu já em tudo, vamos falar o valor, já. Aí eu já estou olhando o chiqueiro, regala o segredo. Mas irmãos, olha o que ele diz. Mas o fiel de espírito faz o quê? É claro que eu estou dizendo, irmãos, em situações negativas, contar as boas notícias não é ser chiqueiro, é dar boas novas, né? Jesus falou que ia todo mundo pregar as boas novas, não foi notícia nenhuma. Mas irmãos, a Bíblia diz que tem gente que você, mas o fiel de espírito envolve o quê? O assunto. E tem aquele, irmãos, que também, além de. Tem um que gosta de fazer o fugido, né? Mas tem aquele outro que adora o fugido. Me conta. Esses dias você tem um vídeo na internet, Arthur, muito engraçado. A senhora está passando o caixa, e aí o cara fala assim: você gosta de fofoca? E eu fofoca? Que nada, ela passa, que fofoca? Você já viu ele? Aí ela, que fofoca? Então você, para acabar com o xingueiro, é tanto evitar falar, quanto também dar ouvidos. Porque se você dá ouvidos, a Bíblia fala, irmãos, que o xingueiro destrói as melhores amizades. O xingueiro destrói, ele está fazendo coisa pior que você, essas escondidas. E ele não fala dele, não, só fala do outro. Aí ele começa, fala mal para você o tempo todo. E ele começa a dissolver as melhores amizades. Irmãos, isso é uma coisa complicada. Sabe? Uma pessoa chega na igreja e batiza hoje. Ela batizou hoje. Aí ela chega na igreja, começa, aí a pessoa chega assim e fala: você não anda com Dila não. Ele não sabe quem é. Ele já fez isso. O cara já batizou 50 vezes, nem Deus lembra mais dos pecados de Dila. Mas os granadas lá, para todo mundo. E sai igual um xeriqueiro. Irmão, se não for de Satanás, não sei de quem não. E aí, irmãos, ele cria essa dificuldade de relacionamento da igreja. Cria essa dificuldade. Por quê? Porque ele tem esse espírito. Porque o contrário dos dons do espírito, irmãos, é os dons do quê? Da carne. Tá bom? Então nós temos que ser. Agora vem o outro que é a mansidão. A palavra mansidão em grego, aites, né? Deixa eu ver o horário, escala para a proclamação. Pode ser traduzida como mansidão, humildade ou gentileza, que é a mesma coisa, né, da longanimidade. A pessoa mansa, ela demora-se em virar-se contra o vocabulário, que é uma questão da avançada. A Bíblia diz que bem-aventurado dele. Porque ele herdarão? Bem-aventurado quem? Porque os mansos vão herdar a terra. Quem é considerado o homem mais manso na Bíblia? Não estudei. Quem é considerado o homem mais manso da Bíblia? Moisés da onde? Da onde? Da boa. Olha, ó. Depois essa parte da estudar. Falou de novo. Moisés está no céu, não sabe por quê? Porque feliz é aquele que é manso, porque ele vai herdar a terra. Moisés já recebeu antecipado. Por quê? Ele era considerado um homem manso. Irmãos, lideraram o povo de Israel, aquela grande nação, muito fácil. Então Moisés já está lá no céu, muito bem. Domínio próprio. Irmãos, esse é considerado como um de todos os dons. O amor e o domínio próprio é considerado como os principais. A palavra no original é encrateia. Tem uma forma de pronunciar, eu coloquei no Google, pedi para pronunciar em grego. É complicado porque essa palavra cra tem uma entonação mais forte para ficar encrateia. Então se pronuncia mais ou menos assim, viu? Não sei se é desse jeito não, mas tem que dar a entonação no cra. Então quando vai falar em grego, eles fazem essa entonação que significa um autocontrole, uma moderação. Esse autocontrole é em todos os aspectos da sua vida. Você precisa ter autocontrole emocional, espiritual, financeiro, né? Quando for dirigir, já saiu da igreja, vamos para o conselho de ancião. Aí botava a camisa branca assim, ó, me chegar por último, já sabe. Ô, cara, não quer saber aí, só virgem. Aí se vai ter, irmão, vai cortar pela direita. Aí, nossa, já
Então, a gente tem que ter nome próprio. Daqui para Valadares, você até faz um esforço mais estrada. Então, irmãos, a gente tem que ter nome próprio ainda. Até na hora de dirigir também, isso a gente tem que ter uma coisa, senão a situação pega. Irmãos, qual é o resultado? Ele diz assim, ó, para finalizar, Provérbios 16:32. Melhor é o homem paciente do que o guerreiro. Mais vale controlar o seu espírito do que conquistar o quê? Conquistar uma cidade. Então, o homem que controla o seu próprio espírito, ele é muito mais importante do que aquele que controla, que governa e conquista uma cidade. Irmãos, o domínio próprio é considerado dentre todos os dons, um dos mais importantes. Ele envolve todos os aspectos da sua vida: temperança, a parte financeira, os seus desejos, os seus amores, suas paixões, seus sonhos. Então você precisa buscar pelo Espírito Santo dele. Qual é o resultado, irmãos? Quando a gente tem todos esses dons do Espírito Santo, qual é o resultado que a gente tem? A gente vai ter uma igreja que vive em harmonia. A gente vai ter uma igreja que vai conseguir conviver melhor. Né? Irmãos, nós temos a igreja central hoje, é uma igreja muito poderosa no aspecto social. A mentalidade, eu falei para o Carlos, vem para a igreja central, porque a Bíblia diz que você é transformado pela contemplação. Você é a média das 5 pessoas com quem você mais convive. E à medida que você está perto de pessoas que têm uma visão aberta, e você tem uma visão de mundo mais ampla, essas pessoas vão te ajudar a ter uma visão também maior, você vai alcançar grandes alturas. Mas ao mesmo tempo, irmãos, ao mesmo tempo que nós temos uma igreja culturalmente lá em cima no patamar, nós vamos ter que aprender a lidar, porque são coisas diferentes. Vitórias humanas, conquistas humanas dentro do relacionamento espiritual. O que eu conquisto lá fora não pode interferir nem nos outros. Antigamente eu era uma pessoa assim. Hoje eu estou no outro patamar. Isso não quer dizer que eu sou melhor, que eu esteja melhor. Isso é um domínio na minha vida, é um domínio na vida de qualquer pessoa. Pensa, uma questão financeira, social, ele é melhor que o outro. Ele tem mais autonomia, mais autoridade. Ele pode impor a sua vontade sobre o outro. O irmão estranho. E eu coloco você, eu falo para aquele musical. Se em algum momento para deixar a pessoa mais. É só para acalmar.